Novembro chegou e com isso a Blumhouse decidiu finalmente dar um pouquinho mais de atenção para o nosso queridíssimo Five Nights at Freddy's 2. Então com isso esse mês vai estar lotado de trailer, TV spot e tudo mais pra gente analisar. E com isso, obviamente, já veio logo de cara o primeiro trailer, né, dessa leva que vai vir aí, o segundo trailer no caso de Five Nights at Freddy's 2. Então, pois é, nesse trailer a gente teve poucas coisas, mas o pouco que a gente teve já tá o suficiente pra estar recheado de easter eggs e referências, e é exatamente por isso que eu estou aqui. Hoje o vídeo vai ser analisando as referências que eu encontrei no trailer de Five Nights at Freddy's. Não são muitas, mas ainda assim é bem interessante dar uma analisada melhor nessas referências, até porque tem algumas também que nem eu próprio encontrei. Mas enfim, sem muita enrolação, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino para não perder nenhum vídeo novo. E sem muita enrolação, bora analisar as referências que eu encontrei no trailer de FNAF 2. Já logo de cara, no início desse trailer, a gente vê, né, a Vanessa conversando com o Mike Schmidt sobre o passado dela e tudo mais, e que ela, tipo, tá tendo pesadelos quase que infinitos com o William Afton e etc. E bom, além disso ser uma óbvia referência a, né, o FNAF 4, né, com, né, o tema principal, né, sendo pesadelos, a gente também tem a cena do pesadelo dela correndo do William Afton na casa dela, que também é bastante semelhante ao do FNAF 4. Olha esse corredor é literalmente igual o corredor do Plush Trap lá do FNAF 4. Eu acho que o filme podia ter, tipo, uma referência aos Nightmares, tipo, já que tá tendo bastante esse negócio de pesadelo, a Vanessa não conseguiram realmente dormir por causa desses sonhos bizarros. Então acho que eles podiam meter pelo menos um Nightmarezinho ali como uma referência ou algo do tipo, ou pelo menos uma ceninha onde aparece, sei lá, a cabeça do Nightmare Fredbear, tá ligado? Igual no jogo mesmo que ele aparece em cima da cama. Seria bastante interessante e também já seria uma confirmação que o Fredbear existiu, né? A gente meio que já tem uma noção que ele existe porque o Springborn existe, né? Então acho que o Fredbear também devia existir. E se ele existe, a criança chorona é obrigatoriamente tem que existir também. Que por sinal, simplesmente também no meio da casa tem vários quadros de tipo família e etc. E um dos quadros mostra duas crianças que, assim, eu só enxergo dois bonecos do Roblox aqui, pra ser bem sincero. Mas, sendo bem sincero, eu também acho que pode ser o Michael Afton e o Garoto Chorão, por que não, né? E onde foi parar a Elizabeth eu não sei, mas pode ser eles, eu não faço a menor ideia. Se tem um quadro de duas crianças na casa do William Afton, deve ser filho dele. Ou não, esse cara é meio perturbado. Depois a gente vê um pouquinho mais, né, do fundo da garagem do William Afton e basicamente é a mesma coisa dos games. O William Afton no começo, né, de carreira dele construindo os animatrônicos na garagem. E a gente até vê um projeto, o protótipo do Springborn e também o protótipo do Fred Fazbear do primeiro filme. Eu não sei se ele fez isso junto com o Harry e Emily, mas pela época eu acho que sim, eles estavam juntos ainda. Depois a gente vê a Vanessa meio que botando vários itens aleatórios, não aleatórios, né, mas colocando ali enfileirados, depois ela fecha a janela e liga a TV. Então, cara, o que eu posso deduzir disso? Eu acho que a Vanessa tá tentando fazer a mesma coisa que o Michael Afton fez quando tava na pizzaria, que é meio que, né, dormir. Ele meio que deixa as TV lá ligadas das câmeras de segurança. Ele olhava pra alguma coisa de referência que tinha em volta, que seria a foto, né, do lugar onde ele passou as férias e perdeu o irmão dele. E então acho que a Vanessa tá fazendo a mesma coisa. Ela quer meio que entrar em contato provavelmente com a Puppet, quem sabe? Eu não sei, eu só sei que ela junta esses itens da infância dela, que é umas boletas de gude e o aviãozinho que o irmão do Mike Schmidt tinha, que meio que foi passado pra ela. Bom, eu não sei, é só uma teoria. Aqui nessa outra cena a gente vê o William Afton caçando uma criança no fundo das pizzarias, uma sequência clara daquela cena lá do segundo trailer, né? Do primeiro trailer, no caso, antes do teaser. E aqui a gente vê ele claramente numa pose, também com umas paletas de cores bem parecidas a Into the Pit, né? O novo jogo, o jogo mais recente de FNAF, tirando o Secret of the Mimic. Depois a gente tem a primeira aparição do Harry e Emily aqui no filme de FNAF. Sim, esse é ele, e provavelmente aqui ele vai estar contando tudo que ele sabe sobre a pizzaria e as crianças desaparecidas pro Michael Schmidt. Aparentemente eles vão trabalhar junto, assim como foi no Pizzaria Simulator, com a pequena diferença de que esse é o Michael Schmidt, não o Michael Afton, mas enfim. Jornais espalhados pela mesa mostrando a abertura, né, da pizzaria da Freddy Fazbear, assim como no jogo, quando a gente sempre começa uma noite. Vemos a Charlie bem em cima do alçapão que abre e meio que vai parar na caixa de música da Puppet, e ela tá segurando uma criança, né, uma pessoa ali no colo dela, que muitos estão teorizando que é o irmão dela, que veio diretamente dos livros.
Pode ser, pode não ser, é só uma teoria. E a gente vê também a roupa dela, que indica claramente que ela é a Puppet. Sério, olha a paleta de cores da roupa, é impossível não pensar nisso. Depois nós voltamos para o presente, onde a gente vê a Abby indo pra pizzaria, né, atraída pelo Fast Talk. E aqui a gente vê que a fachada da pizzaria mudou. Eles trocaram por uma fachada mais decorada, cheia de estrelas e com os animatronics mais bonitinhos. Quando a Abby entra dentro da pizzaria, já é um show de referências, mas eu já disse isso em vários outros vídeos antepassados, né, como o carrossel do Balloon Boy, o próprio Balloon Boy aqui no cantinho, né, da porta, o chão xadrez, as estrelas que remetem bastante ao Pizzaria Simulator, várias coisas que são dos jogos, né, mas cara, eu já disse isso nos outros vídeos, então não precisa ressaltar tanto. Logo em seguida, o Michael Schmidt e a Vanessa parece que não gostaram muito da ideia da Abby simplesmente sumir com os animatronics de novo e foram atrás deles na pizzaria. E aqui a gente dá de cara com a risada do Balloon Boy clássica. Pra onde você vai correr? Logo em seguida, os Withereds são ativados e é muito interessante o fato de que eles estão realmente idênticos aos jogos. E isso é muito bom, porque, bom, o filme pode até ser ruim, mas fidelidade é o que não falta. E os Withereds também estão nas mesmas posições que eles ficam na sala, né, de partes de serviço. O Withered Bonnie tá igual a pose que ele sempre fica no jogo e também no trailer do FNAF 2. A Withered Chica parece que trocou com o Fred, né, e ela tá jogada no chão, ao invés de estar, né, sentada, e o Fred que tá sentado, e o Fox tá igual, né, ele tá de pé como sempre. E agora vem a parte do trailer onde tem uma enxurrada de referências. Eu também vou pegar algumas imagens que saiu recentemente aí sobre o filme, porque meio que elas fazem parte dessas cenas e dão até tipo um esclarecimento maior sobre a própria referência da cena em si. Vamos lá, primeiro eu quero comentar sobre essa cena do Balloon Boy, onde ele aparece na frente do Michael Schmidt em cima do monitor. Além disso, isso é uma clara referência a JJ, né, aquela animatrônica que é o Balloon Boy, só que versão fêmea, ela aparece do mesmo jeito na sala. Também nessa imagem mais, né, um quadro maior, dá pra ver que o Balloon Boy aparentemente, né, roubou ou meio que gastou a energia do computador do Michael Schmidt, ou seja, temos uma referência do Balloon Boy roubando pilhas. Mas o Michael Schmidt provavelmente não gostou nem um pouco disso, já que nos takes seguintes, além da gente ter mais referências aos Withereds andando no corredor, assim como no jogo principal, se você aumentar o brilho, além de você conseguir ver o Withered Fred atrás da Chica e aquele bicho de papelão escroto que tem no segundo jogo, você também pode ver ali no cantinho, no chão, a cabeça decepada do Balloon Boy. E nessa outra cena, se você olhar ali no cantinho, tem o que sobrou do corpo dele. Ou seja, o Michael Schmidt realmente não curtiu essa parada do Balloon Boy roubar energia. E pra finalizar, lembra aquele cara que tinha aparecido em uma cena vazada, né? Um clipe estendido do filme, no começo do filme, que muita gente tava falando que era o Michael Afton. Então, aparentemente, pelas últimas notícias que eu vi nos últimos dias, sim, esse cara foi oficialmente, né, canonizado como Michael Afton na franquia de FNAF dos filmes. Por incrível que pareça, então, aparentemente, esse é o Michael Afton dos filmes. Bom, eu não sei o que esperar, eu acho que se for isso mesmo eu estava muito enganado a respeito desse cara. E ele realmente é o Michael Afton, então podemos ter finalmente um pouco mais da lore da família do Will Afton nesse filme. Graças a Deus. Mas enfim, esses foram os detalhes e as referências que eu encontrei no trailer de Five Nights at Freddy's. Eu juntei também alguns teasers e algumas imagens que saiu e também notícias, como vocês puderam ver nos últimos dias, pra ficar tudo certinho nesse vídeo e não perder nada do que tá rolando. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve e até o próximo. Tchau.